Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Quarta Técnica, né? Mais uma Quarta Técnica. Hoje trazendo um tema muito legal. Aliás, todas as quartas-feiras a gente percebe que o sarrafo só sobe, né? Os temas são mais variados, bem diversos, e não seria diferente nessa quarta-feira, 22 de maio. Estamos aqui com o nosso grande amigo Juarez Fortes. Juarez, fala com a gente aí, bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho da Microsoft hoje na LGPD, especialmente na LGPD, que realmente é um tema que tem muita demanda no mercado. Eu identifiquei essa demanda já lá no início dos projetos de adequação em 2021, 22, principalmente, onde eu fortaleci esse método e eu comecei a apresentar esse método para o mercado, porque eu acho que é um conhecimento legal de compartilhar. Eu acho que todo mundo, muitas empresas, as principais empresas aí utilizam o Microsoft 365 e tem essa necessidade de entender melhor como esses recursos podem ser usados em prol da LGPD. Então hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, né? Então, não sei se já começo, Damião, se tem mais alguma introdução que queira fazer, senão tu sabe que eu sou uma locomotiva, né? Na hora que eu começo a falar, eu não paro. Tá no mudo, Damião. Ah, legal. Agradecer a presença de todos vocês e dizer que, mais uma vez, né, após a explanação do nosso amigo Juarez, pode levantar a mão, fazer o seu questionamento, fazer a sua contribuição, porque a quarta técnica existe para esse motivo. Lembrando, para quem ainda não se inscreveu, é importante você se inscreva para que receba as notificações e para que você também possa adquirir um ingresso social, né? Adquirindo um ingresso social de 10, de 20 ou de R$ 30, também você vai estar ajudando uma causa que é a PAI. A PAI de Camboriú é uma PAI que nós estamos apoiando, nós estamos ajudando. Inclusive, também será nossa parceira no próximo evento, o Protection Day de inverno, tá certo? Então, já está gravando e agora, Juarez, é contigo. Mete ficha, meu querido. Perfeito, então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar minha tela. O Damião pediu primeiro eu fazer uma breve apresentação minha aqui, então a maioria de vocês já me conhece, mas alguns talvez não me conheçam. Eu atualmente sou DPO, também atuo como Security Awareness Officer, que é o profissional responsável por conduzir o programa de conscientização dentro das organizações. Hoje eu atendo aqui uma multinacional canadense que tem sede no Brasil. Hoje no mundo aí tem mais de 1.100 colaboradores e no Brasil mais de 500 colaboradores e diversos terceirizados também. Então esse é um outro trabalho que eu tenho desenvolvido bem legal e que totalmente alinhado, né, com a LGPD, porque essa parte do programa de conscientização, a parte da mudança de cultura em relação à segurança da informação é um dos aspectos muito importantes dentro de um programa de um programa de privacidade e proteção de dados. Mas então eu sou o Juarez, eu criei esse método chamado LGPD 365, eu sou fundador da Rastec Soluções em TI, que é uma empresa que já está há 16 anos no mercado gaúcho, de segurança da informação, suporte ao usuário, toda a parte de infra, enfim, uma empresa de tecnologia. Eu também sou head de privacidade e proteção de dados da MSH Advogados, que é um escritório de advocacia que tem um foco muito forte em advocacia tributária, mas a gente abriu aí esse caminho aí de privacidade e também de governança corporativa, que tem uma rede de governança muito forte lá e a gente está fazendo um trabalho bem legal. Hoje eu atuo como DPO em 12 empresas, já participei aí de mais de 30 projetos de adequação LGPD, seja tocando o projeto inteiro ou apenas na parte de tecnologia. Então, eu tenho bastante, uma jornada aí bem legal aí nessa área. Minha formação original é administração, mas também tenho uma pós em gestão e governança de TI, um MBA em segurança cibernética, uma pós-graduação em direito digital, certificado aí pela Exim como DPO, também pela própria CESPRO, que é uma entidade do Rio Grande do Sul, da Associação das Empresas de Tecnologia. Essa foi a minha primeira certificação como DPO. Sou certificado pela Hacker Rangers como Security Awareness Officer. Hacker Rangers, muitos de vocês devem conhecer, né? É uma plataforma de conscientização, é muito legal, uma plataforma que hoje eu já tenho 4 clientes que trabalham. A própria Rastec, a gente já está há 3 anos com a Hacker Rangers e eu estou agora com outros clientes também que estão utilizando a plataforma e é muito bacana para essa parte de conscientização.
Eu fundei lá em Porto Alegre o NuData, que é um núcleo de privacidade e proteção de dados da Associação Comercial de Porto Alegre, que tem esse objetivo de difundir o tema LGPD na sociedade corporativa, na empresarial de Porto Alegre. Também sou membro aí do Ibraspd, da APDados, como muitos de vocês, e também agora, recentemente lá, me liberaram o cadastro no ID Cyber, que é aquele Instituto de Defesa Cibernética também, que é formado aí por pessoas bem bacanas do mercado. Hoje minha apresentação ela não é com PowerPoint, eu não sou muito fã do PowerPoint, eu gosto muito de mapas mentais e de mostrar a ferramenta na prática, tá? As soluções aqui na prática. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que compõe esse método LGPD 365 através deste meu mapa mental, e depois eu vou mostrar um pouco como é que funciona ele na prática, ali, um pouquinho das telas dele. Obviamente, como a gente tem meia hora aqui da parte de conteúdo, eu não vou poder me aprofundar muito em tudo isso, mas eu vou conseguir mostrar para vocês um resumo geral. Eu acho que vai dar para ter uma noção bacana. Eu sei que alguns de vocês até participaram daquela imersão LGPD 365 que eu fiz, ou até da jornada, que foi o primeiro que eu fiz lá em janeiro. Então, alguns de vocês já tiveram algum contato, outros não, então vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Nessa tela aqui do mapa mental, tudo que está aqui do lado direito são recursos que eu consegui elaborar utilizando os recursos do Microsoft 365, mas eu criei um verdadeiro sistema de gestão da privacidade e proteção de dados, assim como vários do mercado, e a gente sabe como tem softwares bons no mercado, e eu tive a oportunidade de testar grande parte desses softwares do mercado. Alguns deles eu usei por algum tempo. A Privacy Tools foi um que eu usei por um tempo. Depois o SimpleWay, eu ainda tenho clientes que estão usando o SimpleWay do Rogério Coutinho, do interior de São Paulo, uma ferramenta muito legal também. Sei que vocês usam o BeCompliance aí na Somax, que é uma ferramenta também muito bacana. Então a gente sabe que tem muita ferramenta legal. Mas o grande diferencial do método LGPD 365 é justamente porque a gente não vai ter custo com ferramenta ao utilizar esse método, porque são recursos que já são nativos na ferramenta que a empresa já tem lá muitas vezes quando já utiliza o Microsoft 365. E para aquelas empresas que ainda não utilizam o 365, é sempre uma oportunidade de apresentar para elas quanto são os ganhos que a empresa vai ter, né? Porque quando a gente faz uma adequação LGPD, muitos de vocês devem passar por esse momento de definição de onde a empresa vai utilizar armazenamento de dados, como é que vai ser o servidor de e-mail, a empresa usa local web, a empresa usa HostGator, a empresa usa softwares de e-mail que tem um nível de gestão muito pequeno, que não tem uma confiabilidade muito grande, que tem limitações técnicas também do ponto de vista da segurança, do ponto de vista de armazenamento, enfim, a gente sabe que esses provedores menores, eles têm diversos desafios para as empresas. Hoje, Microsoft e Google comandam esse mercado mundial de suíte de produtividade e colaboração. A Rastec, a minha empresa, inclusive, ela é parceira dos dois, da Microsoft e do Google. Eu tenho até lá no meu site, a gente tem um comparativo que eu criei do Microsoft e Google, mostrando ali como é que os dois estão posicionados em relação a vários aspectos. Lá são 10 pontos de análise que eu fiz em relação às duas plataformas. Tem também o Zorro E-mail, talvez alguns de vocês utilizem o Zorro E-mail, que é uma ferramenta que, na minha opinião, fica em terceiro lugar, né, comparando Google e Microsoft. O Zorro está em terceiro, que ela já tem um nível de gestão melhor do que essas plataformas mais simples aí do mercado, KingHost, Local Web. Mas, de fato, Microsoft e Google são os grandes players do mercado, e o Google ele tem uma coisa que é muito bom, que é volume de armazenamento. Para isso ele é muito bom. Ele também tem outros aspectos muito bons, que são as outras ferramentas que são conectadas com a conta Google, que são essas ferramentas que para alguns tipos de empresa fazem muito sentido, de geolocalização, umas outras ferramentas mais de desenvolvimento, também web. Mas quando a gente fala de uma suíte empresarial, hoje a Microsoft, até se pegar lá a lista das 500 empresas da Forbes, é um percentual absurdo. Eu me esqueci agora o percentual, mas é algo em torno de 70% das empresas que são das 500 da Forbes, elas usam Microsoft 365. E eu tenho levado isso para as empresas de pequeno e médio porte, porque hoje a Microsoft tem planos a partir do Microsoft 365 Business Basic, que custa R$ 29,80, R$ 29,80 por mês por usuário, e que já entrega praticamente tudo que eu consigo vou mostrar aqui nesse método. Tem recursos que realmente precisa ou da licença Business Premium, ou da licença E3 ou E5, né, as Enterprises, mas a grande parte de todo esse método que eu criei, a partir da licença Basic, a gente já consegue utilizar nas empresas. Então, realmente é um custo muito baixo.
e essa decisão das empresas de migrar para a Microsoft ou manter na Kinghost, manter no servidor local, tem eu até estou para fazer um vídeo sobre isso, né, fazendo um pouco essa conta, porque muitos empresários têm dificuldade de visualizar o custo real de ter uma infraestrutura local. Muitos de vocês aqui são da TI, sabem o quanto isso é oneroso, né? Tem um servidor, licenciamento, gestão, armazenamento, refrigeração de uma sala para o servidor, enfim, tem uma série de custos que muitas vezes ficam um pouco invisíveis. E quando a gente fala de soluções em nuvem, a gente está falando também de melhor acessibilidade, de maior auditoria. Hoje a solução da Microsoft comparada com o servidor local Windows Server, ela traz um nível de auditoria sobre tudo aquilo que é feito dentro dos documentos, quem mexe no que, quem baixou, quem editou, um histórico de versões muito mais apurado. Então, realmente, a Microsoft, com esse serviço em nuvem, ela consegue agregar muito valor a um custo muito baixo e que, se a gente coloca isso no longo prazo, eu geralmente consigo convencer as empresas a migrar para a Microsoft e deixar essas soluções mais amadoras aí de e-mail e esse formato de local que ele acaba sendo mais limitado e depende também de uma segurança maior da empresa, porque muitas empresas têm um servidor local, mas não tem uma segurança adequada. A gente sabe, muitas vezes nem um Firewall PF-Sense tem, quanto mais um firewall de última geração, então elas botam um servidorzinho, colocam um VPN do Windows Server mesmo e acham que ali elas estão seguras e a gente sabe que não é por aí. Mas vindo aqui para o método, então, tudo que está aqui do lado direito foi tudo aquilo que eu desenvolvi relacionado usando esses recursos do Microsoft 365. Então, começando lá por dashboards, a gente pode ter dashboard de várias coisas e tudo usando os elementos da própria Microsoft, porque isso também é legal. Dentro da Microsoft, o Power BI, ele consulta os recursos da Microsoft através da própria plataforma. Não preciso de API, não preciso conectar com coisas fora. É tudo muito mais fácil de montar dashboards. Então, quando eu quero fazer um dashboard do projeto de adequação LGPD, eu vou mostrar ele aqui para vocês na prática, ele conecta direto na lista do Microsoft Lists, consegue capturar aqueles dados, a gente monta o dashboard como a gente quer e a gente consegue exibir. Assim, a gente pode fazer também um dashboard do DPO, do nosso roupa, o dashboard do Microsoft 365 da parte de segurança, do compliance. Então, de fato, a gente tem aí uma possibilidade de fazer dashboards muito poderosa usando os recursos da Microsoft. O gestão de projetos de adequação também vou mostrar ele na prática, mas a gente tem como fazer ele tanto usando o Microsoft Planner num primeiro momento, mas depois uma lista com aquele plano de ação ao final daquela fase do data mapping, onde a gente faz análise de gaps e depois a gente tem que entregar um plano de ação. Eu hoje apresento esse plano de ação através do Lists, que ele nos permite ter um controle muito melhor das ações que estão sendo desenvolvidas e ainda nos permite criar um dashboard mais bacana para apresentar para os gestores, para os nossos clientes, enfim, e prestar contas daquele serviço que a gente está apresentando. O inventário de dados, então a gente tem toda a parte também de levantamento de áreas da empresa, processo, negócio, e a gente sabe que essa parte inicial de um projeto é muito delicada, porque muitas empresas mal têm um organograma funcional ou um organograma por áreas. Processo do negócio, então, a maioria das empresas que a gente acaba pegando tem que a gente ajudar eles a entender os processos de negócio, porque eles não têm isso documentado, muitas vezes está só lá na cabeça dos gestores, das pessoas que comandam a empresa. Então, todos os levantamentos que a gente vai precisar fazer para que subsidiem as informações para o nosso registro de operações de tratamento de dados vão estar aqui nessa parte de inventário. Depois, o próprio registro das operações de tratamento de dados a gente vai fazer através do Microsoft Lists. Vou mostrar para vocês na prática, então, mas aqui a gente vai ter toda essa parte do registro. A gente vai ter também um módulo lá de gestão de riscos, onde a gente vai poder fazer uma análise da ISO 27001, 27701, uma análise do NIST, uma análise do SysControls, enfim, de acordo com o seu método, isso que é uma coisa bacana também do método LGPD 365, que ele não é um método de adequação LGPD, e sim ela é uma ferramenta que pode se adequar ao seu método, ela não é uma ferramenta que ela é engessada e tem que ser assim. Acho que essa é a grande vantagem da ferramenta também, que ela é personalizável. Eu já no curso que eu faço sobre o LGPD 365, eu já entrego uns templates para tudo isso, e se a pessoa quiser usar do modo que eu apresento tudo isso, ela já vai ter tudo pré-pronto, mas se a pessoa achar melhor adaptar muita coisa
coisa para a sua realidade, para a sua forma de trabalho, ele é muito, muito bem flexível, né? Muito fácil de fazer uma personalização. A gente vai poder fazer gerenciamento de incidentes, com todo o fluxo de gestão de incidentes, com desde a notificação, passando por todas as etapas ali do fluxo do processo de gestão de incidentes de cada empresa, a parte de gestão de terceiros, onde a gente vai ter um cadastro de terceiros, todo o fluxo desse processo de avaliação de terceiros, que é muito importante. A gente vai ter também o atendimento a titular de dados, a gente vai ter lá um formulário do Microsoft Forms no site, e a partir do preenchimento por um titular daquele Forms, isso já vai numa automação, criar um registro lá no nosso Microsoft Lists de atendimento ao titular, a gente vai poder acompanhar todas as etapas para garantir aquele atendimento dentro dos 15 dias da LGPD. Gestão de elaboração de relatórios de impacto, a gente vai ter também lá um módulo para isso, de legítimo interesse, então fazer toda aquela definição do teste de balanceamento para definir se a gente pode ou não aplicar o legítimo interesse numa operação de tratamento de dados. A gestão de treinamentos também, aqui a gente tem dois caminhos, né? A gente tem do ponto de vista do DPO, que é quem vai produzir esses treinamentos e ministrar esses treinamentos, a gente vai ter uma visão lá pro DPO, mas também a gente vai ter uma área do site de treinamento, uma área da intranet lá em SharePoint, que a gente vai habilitar uma área só para treinamentos. Então lá a gente vai ter onde a gente disponibiliza para os usuários internos da empresa, mas do outro lado aqui no lado do DPO, da gestão desses treinamentos, a gente vai ter também lá, e eu vou mostrar para vocês um pouco na prática. Gestão de auditorias, chamado do DPO, então tudo isso, chamado de DPO foi um módulo que eu criei recente até, porque eu vejo que é uma forma legal da gente registrar todos os chamados que as áreas das empresas abrem para a gente e a gente prestar contas depois do que foi feito, né? Porque hoje, o que muitas vezes as empresas fazem? Ou o usuário da empresa abre pelo WhatsApp mesmo, ou só mandando um e-mail e não tem um registro formal, ou às vezes até a empresa tem lá um registro em Excel, algumas usam o seu software de helpdesk lá, qualquer que seja o software, usam o software de helpdesk para registrar esses chamados para o DPO, mas a gente pode criar também, usando os recursos 365, um software de helpdesk. E aí a gente vai do outro lado esquerdo, aqui são todos elementos já naturais da Microsoft ali que estão embutidos na ferramenta e que as empresas não usam, né? E eu já, antes de começar com esse método LGPD 365, já eram elementos que eu já entregava dentro de um projeto de migração para a Microsoft. Então, quando eu pego um cliente para fazer uma migração para a Microsoft lá na Rastec, eu não vendo apenas, vou migrar teus dados, vou migrar teus e-mails, vou dar um treinamentozinho, vou te ensinar como é que funciona tudo isso, e você vai usar a Microsoft, porque geralmente, né, muitas empresas fazem isso, migram para a Microsoft a empresa, ensinam como é que funciona o SharePoint OneDrive, ensinam como é que funciona o e-mail e o Teams, e aí botam a empresa para trabalhar. Eu já gosto dessa abordagem de agregar mais valor àquilo que eu estou vendendo. Então, primeiro, para mim é bom porque eu vou ter um faturamento maior enquanto empresa de TI que fornece esse serviço, e para o cliente também vai ser muito melhor, porque ele vai melhorar a comunicação, a colaboração interna, ele vai ter mais controle também de tudo que é feito. Então, nesse sentido, a gente vai ter lá uma intranet, a gente vai poder criar um site do programa de conscientização e treinamento, a gente vai ter lá a base de documentos deles também, usando SharePoint, com todo o gerenciamento e auditoria, a gente vai ter um site de onboarding de novos colaboradores, que eu também já vou mostrar para vocês. A gente vai ter um site de governança corporativa. É possível fazer um site para que o conselho de administração da empresa tenha lá a sua área específica, um site SharePoint específico, somente com os conselheiros acessando e com todas aquelas informações que um conselho deve criar, canal de denúncias e aqueles recursos tradicionais da Microsoft, que é a gestão de identidade e acesso através do Microsoft Entra ID, que é uma parte muito importante, na minha opinião, quando a gente fala de segurança da informação, quando a gente fala de LGPD, porque a gente precisa ter uma gestão de identidade e acesso muito eficiente para garantir a segurança dos dados. Não adianta a gente ter diversos recursos, mas vai lá no 365, nem o MFA está ativado, por exemplo, e não existe nenhum controle lá, por exemplo, coisas que dá para a gente fazer na Microsoft, que é o acesso condicional, que é o condicionar o acesso de um usuário de acordo com determinadas variáveis. Por exemplo, eu posso determinar, se for a forma da empresa trabalhar, que só pode ser acessado o 365 através do IP da empresa. A empresa tem lá um IP fixo, a empresa não quer que ninguém trabalhe em home office, a empresa tem um modelo presencial e que não quer, até por questões trabalhistas, que pessoas acessem de fora, então a gente consegue fazer esse tipo de restrição. A gente consegue condicionar para que
pessoas consigam logar naquele ambiente somente se estiverem usando um dispositivo já registrado na empresa, o que também traz muita segurança. Enfim, nessa parte de gestão de identidade e acesso, a gente tem bastante recurso que pode ajudar a empresa a ampliar a segurança desse ambiente. E para finalizar ali, a gente tem tanto o painel de compliance, que é o Purview da Microsoft, onde a gente faz toda a governança de dados, descoberta eletrônica de dados, políticas de retenção, políticas de confidencialidade. Isso é muito legal também, isso ajuda bastante. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas falam bastante, mas acabam tendo dificuldade de implantar na prática, é fazer a classificação de dados em dados não estruturados. Então, quando a gente tem lá dados que estão no file server, dados que estão no Dropbox, em qualquer ferramenta que seja em nuvem, como é que a gente classifica esses dados? Então, pela função de políticas de confidencialidade da Microsoft, até vou mostrar aqui na prática aqui só para deixar mais claro do que eu estou falando, mas quando a gente está aqui nas políticas de confidencialidade, sempre que eu for salvar um documento, ó, eu consigo criar rótulos. E esses rótulos depois a gente vai conseguir fazer políticas específicas até de DLP, se a empresa tiver uma licença maior, mas eu posso até aplicar políticas de DLP em função de rótulo. Mas só nessa função de ter rótulos, eu já consigo definir alguns critérios. Por exemplo, eu posso dizer que se houver um documento classificado como confidencial, esse documento não pode ser enviado por e-mail, por exemplo. Então, tem várias regrinhas que a gente pode criar em função do nível de confidencialidade que a gente atribuiu a um documento, e isso também nos gera um dashboard, onde eu consigo ter uma visão dos meus documentos, da minha organização, em função da política de confidencialidade, em função da minha classificação de documentos que estão definidos. Então, eu sei quantos documentos de cada tipo eu tenho. E aí a gente tem o outro painel, que é o painel de segurança, que também traz um monte de coisa legal. Tem o painel do Security Score, que é um score de segurança, que ele faz uma análise, porque a gente sabe, né? Esse modelo da Microsoft, do Google, ele não é um modelo onde a segurança fica a cargo somente da Microsoft. Ele é um modelo compartilhado. Existem questões que dependem de uma configuração da empresa. E esse painel do Security Score, ele diz justamente como é que está o lado nosso, da nossa empresa, em relação a essas recomendações. A Microsoft tem uma lista de recomendações que a empresa deve executar no seu ambiente do 365, e através desse painel a gente consegue ver quais são as recomendações que ela tem em função da nossa licença. Então, se eu tenho a Basic, ele vai dizer, ó, na Basic tem tais e tais ações que vocês podem fazer que vão ampliar a segurança de vocês vão sair aqui de 40% para 65% de pontuação. Então tem tudo isso assim, e é muito legal essa parte da Microsoft, porque ela te ajuda e te orienta de uma forma bastante precisa em como fazer esse processo de ampliação de segurança do ambiente 365. Agora eu vou mostrar um pouquinho na prática a solução. Como eu falei, a gente não vai ter um tempo muito grande, mas eu estou tentando fazer uma visão geral aqui para vocês nesses 30 minutos. Depois eu abro aí para perguntas e fiquem bem à vontade. Primeiro, aquela parte do lado direito, lá do mapa mental, né, que é o sistema LGPD 365. Então, o sistema LGPD 365 é isso. Ele vai ser um site do SharePoint, onde eu vou ter lá menus. Esse menu eu gosto, como é um menu mais denso, com muitos itens, eu gosto de trabalhar com ele aqui do lado esquerdo. Mas é tudo personalizável quando a gente fala em SharePoint. Ele poderia ser um menu lá em cima, mais estilo site mesmo. Mas para esse sistema aqui, eu uso ele no lado esquerdo. Já para a intranet, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, o menu já está lá em cima. Então, ele é bem personalizável, essa questão de layout. Aqui na página inicial eu boto lá uma parte de notícias, e esse site, geralmente num projeto de LGPD, com quem é que eu compartilho ele? Somente com as pessoas que fazem parte do comitê de privacidade. Então o DPO que vai conduzir esse site e o comitê vai ter acesso. E aqui, por exemplo, essa área de notícias, só quem vai ter acesso a essas notícias são as pessoas do comitê. E a gente, toda vez que publica uma notícia, seja aqui, seja na intranet, que aí essas são as notícias gerais da empresa, toda vez que a gente publica uma notícia, a gente pode mandar ela por e-mail também, para que as pessoas recebam no seu e-mail e saibam que uma nova notícia foi publicada. Então, aqui essa parte de notícias é na página inicial. Eu posso colocar aqui quem são os membros do comitê de privacidade. Enfim, é uma página bastante personalizável. Aí, mostrando os dashboards, né? Mostrar aqui rapidamente só do projeto do plano de ação. Esses dados que estão nesse Power BI, eles estão extraídos ali de uma lista do Microsoft Lists, que é a lista do plano de ação. Deixa eu dar um zoom out aqui, eu estou com a tela menor. Então, esse dashboard, ele vai buscar esses dados para montar esse dashboard a partir dessa lista do plano de ação, que eu vou mostrar já para vocês, onde a gente tem lá
várias recomendações para a empresa, que foi o que a gente elaborou lá no final do nosso análise de gaps, que a gente identificou quais são os gaps que aquela empresa tem para chegar numa adequação LGPD, e lá eu vou ter várias informações, e aqui a gente vai montar, então, um dashboard com aquelas informações. Aqui no meio eu tenho o radar LGPD, que ele me diz como é que está a adequação deste cliente em cada uma das áreas, das dimensões ali da privacidade, né, que é dentro do meu método, e aí aquilo que eu falo, esse é do meu método, daqui a pouco no método de vocês têm uma visão diferente um pouco. Aqui a gente tem também do NIST, um radar do NIST. Bom, tem lá tais e tais recomendações que atendem tal dimensão do NIST, como é que eu estou naquelas dimensões. Do lado esquerdo, que eu não comentei antes, mas eu tenho um percentual total de adequação LGPD, onde eu consigo dizer lá quantas atividades estão concluídas, quantas que ainda faltam, o investimento total, porque cada ação pode gerar um custo, e esse custo a gente mapeia lá também no nosso plano de ação, e esse custo vem para cá. Eu tenho também investimento por tipo, então como cada recomendação vai ter lá um tipo, né, se é uma tecnologia, se é uma análise, se é um treinamento, e qual é o custo de cada ação, então a gente consegue trazer esses dados para o gestor. Também por investimentos por status, né, o quanto que a gente já executou do orçamento e quanto que a gente ainda está em andamento e quanto não foi iniciado ainda. Então, se eu posicionar o mouse aqui em cima, ó, eu sei que está em andamento 57 mil, a gente já investiu aqui 109, e ainda tem ali não iniciado, está bem pequenininho, ele não está pegando aqui, mas é um valorzinho menor. Aqui do lado direito, eu tenho quantidade de ações por status, a documentação mínima, né, o que a gente já concluiu dela, o que ainda falta, por área da LGPD, por quantidade, por setores da empresa. Então, a gente consegue criar isso. E, por fim, a gente tem esse último radar, que é da ISO 27001, e ele já não vem do plano de ação, ele já vem da análise de risco. Ou seja, eu montei um dashboard com dados de duas origens diferentes, mas são duas listas do Microsoft Lists que eu consigo consultar através do Power BI e montar esse dashboard. Então, ele é bem legal. Eu particularmente, adoro o Power BI, dashboards, imagino que vocês também. Eu não tenho tanto conhecimento em dashboard, eu tenho um cara que trabalha comigo para fazer dashboards, porque realmente é uma área de domínio mais específica e que eu cheguei já a comprar cursos, começar cursos, mas eu vi que acabava que eu ia ter que investir muito tempo para isso, então eu tenho um cara que faz comigo esses dashboards e para ele faz com uma mão nas costas. Então, um dashboard é uma coisa bem legal, esses caras que trabalham com dados, eles trabalham de uma forma bem rápida, geralmente usando os recursos da Microsoft, porque tu não tem que ficar consultando mil APIs, fazendo aquelas configurações que são mais complexas quando a gente está falando de buscar dados de outras fontes. Aí aqui no projeto de adequação, eu tenho lá a fase do projeto, que é só como é que funciona o meu método, né? Então, as fases que eu quis simplificar para o cliente em 3 fases, não usei as fases tradicionais, digamos assim, que a gente aprendeu aí nos cursos. Eu tenho também um planner do projeto, que é um Microsoft Planner. Para quem não conhece o Planner, ele é tipo o Trello, a Asana, que ele trabalha com o método Kanban e a gente consegue criar as atividades, definir responsáveis. Então, eu tenho um Trello aqui, que toda fase 1 eu monitoro através do Trello, através do Planner, porque como eu ainda não tenho um plano de ação definido, eu achei melhor trabalhar dessa forma durante essa fase, que ela é uma forma mais simples, o Planner, para quando eu acabar essa primeira fase, eu tenho de fato um plano de ação para adequação da empresa, aí eu crio um plano de ação no Microsoft Lists, que aí é esse cara aqui. O Microsoft Lists é uma ferramenta que, inclusive, o Ramires está aqui hoje da Caixa, né? Um amigo meu que é diretor da Caixa aí, Ramires, nem te comentei isso, mas depois trocar essa ideia contigo. Ele foi uma pessoa que me alertou assim, né? Me deu essa dica de que essa ferramenta era tão boa. Eu, particularmente, não sabia usar ela direito, assim como 99% das pessoas que têm o Microsoft 365 não conhecem o poder do Lists. Mas o Lists ele é uma ferramenta onde a gente cria verdadeiras tabelas de bancos de dados e que ela é totalmente integrada com todas as outras ferramentas da Microsoft. Então, seja com formulário, Power Automate, o Power BI, Power Apps. Então, ela é uma ferramenta muito robusta que a gente consegue criar verdadeiros bancos de dados aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu tenho lá meu plano de ação LGPD, que são tudo aquilo que saiu lá no resultado da minha análise de gap.
Nesse caso aqui eu tenho lá, contagem, 180 ações. Aqui eu estou recolhendo aqui eu estou recolhendo as ações aqui só para visualizar, mas cada coluna dessas a gente vai configurar qual é que é o tipo de campo, qual é que é o que dado vai ter nela, e o legal é que a gente consegue consultar uma tabela e outra no Lists. Então, por exemplo, aqui no plano de ação, eu vou consultar lá áreas LGPD para dizer em qual área da LGPD que faz parte aquela recomendação. Ele vai buscar numa outra tabela chamada áreas LGPD, porque essa tabela ela também é usada em outros recursos aqui do sistema. Então, ele é uma ferramenta assim poderosíssima que eu recomendo todos que não conhecem ainda. Ela faz cálculos, ela tem funções tipo Excel também, ó, de fazer cálculo. A gente pode fazer uma matriz de risco, uma matriz de gravidade, uma matriz Gucci. Dá para fazer um monte de coisa com ela. Então, a partir desse plano de ação que eu vou ter dados para criar aquele meu dashboard. Depois do inventário de dados, mostrei para vocês, né, todas aquelas áreas. Eu vou criar lá áreas da empresa, processos do negócio, eu vou ter a área superior, os processos aqui todos relacionados. Tudo isso são listas separadas. Para quê? Para depois fazer o registro das operações de tratamento de dados aqui embaixo, que é uma área separada até, mas isso também é tudo personalizável, né? Eu que criei dessa forma. Eu fiz um projeto até de consultoria para implantar essa ferramenta numa empresa bem legal aí no Brasil, e aí lá a gente fez uma abordagem um pouco diferente. A gente criou uma área de tabelas dentro da ferramenta, e aí o menu ficou mais enxuto, porque aí as tabelas não ficaram dentro disso aqui. Mas dá para fazer de qualquer forma. E o legal do Lists é que ele tem também um método de visualização de Kanban. Então, por exemplo, aqui ele já está olhando no método de Kanban. Eu já sei quantas operações de tratamento de dados que ainda não foram atribuídos, quantos que estão em andamento, o processo de mapeamento desses dados, quantos que já estão em aprovação, quantos estão concluídos. Mas se eu quiser ver na visão de lista que eu estava vendo antes, ele também tem aqui a visão de lista. Ele tem também a possibilidade de botar numa visão de calendário, dependendo da situação, a visão calendário pode ajudar. E aí toda essa ferramenta, essa plataforma, eu criei usando esse tipo de recurso. Então tem lá gestão de riscos, onde eu tenho lá toda a identificação, análise de riscos também em lists. E sempre que eu clico aqui, esqueci de mostrar, né? Mas quando eu clico aqui dentro de uma recomendação, ou de um risco, que nem esse aqui, ele abre um formulário aqui para a gente preencher ele. Então a gente pode editar tanto ele naquele formato de tabela, fazendo a edição em modo de exibição de grade, ou por aqui, ó, numa análise de risco, olha quantas outras tabelas ele vai consultar. Área da empresa, processo do negócio, aí depois, medidas técnicas de segurança. Eu tenho uma tabela na gestão de risco mostrando várias medidas técnicas de segurança. Então, aqui, na minha análise de risco, ele só vai buscar quais as medidas técnicas de segurança existem para esse risco que foi mapeado. Quais são as medidas administrativas de segurança para esse risco? Quais são as vulnerabilidades que estão associadas com esse risco? Quais são as ameaças associadas? Qual é o impacto aos titulares caso ocorra algum problema? Ele também tem lá uma tabela de sistemas lá dentro do meu inventário de dados, que ele também vai consultar, infraestrutura de TI, repositórios físicos, terceiros que são afetados. Enfim, essa coisa de uma tabela conseguir consultar a outra nos permite fazer um sistema muito robusto mesmo e fazer essas vinculações entre as tabelas existentes aqui. Eu tenho lá na gestão de risco também, ó, a avaliação ISO 27001, que eu tinha comentado antes. Aqui eu tenho, ainda estou na 2014, né, que são da 2013, que são 114 controles. Eu estou atualizando agora ela para 2022, para ter um novo modelo de análise de risco dentro do meu método também. Aí, quando a gente fala em gestão de titulares de dados, das requisições de titulares de dados, né? Aqui, em toda a área, não mostrei isso antes também, mas em cada módulo desse, eu posso criar lá uma página onde eu tenho um fluxo daquele processo. Aqui é o fluxo do meu processo ali, que eu ensino no meu método LGPD 365, que é um processo que o titular faz a solicitação por forms, vai ter uma automação do Microsoft Power Automate para que a gente consiga validar que o titular é ele mesmo, através do envio de e-mail, com a confirmação clicando num botão. Depois a gente faz o registro dessa solicitação lá no Microsoft Lists, e a partir daí a gente vai ter o atendimento àquele direito que o titular solicitou, fazendo, enfim, pesquisas internas e externas, né? Porque a gente sabe que não vai ser... Se a empresa só usasse o Microsoft 365, seria a vida perfeita, mas a gente sabe que as empresas são compostas por diversos sistemas, então aqui é só um processo, um fluxo de processo. A gente vai ter também aqui a possibilidade de colocar links para todos os documentos que subsidiam aquela
aquela aba, né? Então eu estou na aba titular de dados. Quais documentos e formulários que me trazem alguma relação com isso? Eu vou ter lá o formulário de aquisição de titulares, eu vou ter o programa de governança em privacidade, a política de privacidade interna, o procedimento de atendimento a titulares. Então a gente tem lá um processinho de como faz, documentado. A gente vai ter um formulário também padrão para responder aquele titular, o aviso de privacidade do site. Aí, falando aqui do formulário, né? O Microsoft Forms, o titular, quando ele for no nosso site, ele só vai preencher lá um formuláriozinho, como vocês já têm lá no BeCompliance ou qualquer outra ferramenta que vocês usam. Tem esse formulário, ele vai preencher o que ele quer, enviar. A partir disso, starta todo aquele processo usando o Power Automate e as outras ferramentas da Microsoft. Para incidentes, a mesma coisa. Então, a gente vai ter lá todo esse fluxo de tratamento, como é que funciona o processo de tratamento de incidente. A gente vai ter um registro de os incidentes que estão em andamento, né, com todas as etapas. Aqui ele está no método Kanban e separado por etapa. Então, tem a etapa de notificação, triagem, registro, diagnóstico inicial, avaliação e resposta, comunicação aos titulares, gerar o relatório de incidente, comunicar o incidente para a NPD. Então, a gente vai ter toda essa possibilidade. Na parte de terceiros, eu vou ter lá o cadastro de todos os terceiros. Eu sempre chamo terceiros, porque a gente sabe que terceiros pode ser um controlador conjunto, um controlador singular, um operador, um suboperador, uma entidade relacionada, uma organização relacionada que não necessariamente tenha uma posição como agente de tratamento. Então, aqui eu criei mais esse módulo de terceiros e a gente vai ter uma coluna que a gente vai dizer qual é o tipo desse terceiro. Então, a gente vai ter esse cadastro de terceiros. Eu estou agora liberando um módulo novo, que é o cadastro de contratos, que eu já uso na Rastec, que é onde eu crio qual é o contrato, os contratos que eu tenho de cada um desses terceiros, validade dos contratos. Ele me dá notificação de, sei lá, eu que defino, né, em qual prazo, mas ele me notifica com 60 dias antes do vencimento de um contrato que ele vai vencer, para que eventualmente, se eu tiver que cancelar ou tiver que fazer alguma negociação para renovação, eu tenha tempo hábil para isso. Então, essa parte de função de gestão de contratos é uma coisa bem legal também e que dá para a gente fazer por aqui. A avaliação dos terceiros, todo aquele processo de due diligence com os terceiros, a gente vai ter também a possibilidade de gerenciar por aqui. Relatório de impacto, LIA, treinamentos. Então, assim, nosso tempo já está meio apertado aqui, então não vou entrar mais no detalhe em cada item, só para mostrar rapidamente as outras páginas do SharePoint. Mas vocês vejam que tudo isso que eu falei até agora é um verdadeiro sistema de gestão da privacidade usando o recurso 365 que estão disponíveis a partir da licença de R$ 29,80 por usuário mês. Então, é realmente um sistema poderoso que a gente consegue construir com isso. Depois, a gente tem a possibilidade de criar lá uma intranet para a empresa, né? A intranet é uma ferramenta fundamental para uma empresa melhorar sua comunicação, e principalmente agora que são esses ambientes híbridos, ou ainda muita empresa que não voltou desde a pandemia para o presencial, está no online. É uma forma que a empresa tem de comunicar institucionalmente aquilo que ela precisa com seus colaboradores, ter o registro de tudo muito bem documentado. Dá para ter uma aba de notícias, dá para ter uma aba de eventos. Aqui minha página inicial, né? Depois a gente pode criar lá uma página institucional, onde a empresa apresenta lá as informações institucionais para os seus colaboradores. Aqui no menu superior, ó, eu só vou deixar esse menu para a gente ver, mas a gente pode criar toda uma página de LGPD interna, que é aquilo que a gente precisa enquanto programa de conscientização e toda essa parte de adequação LGPD comunicar para todos os colaboradores. A gente pode ter essa área aqui. A gente pode ter uma área específica só para publicar as políticas e normas. A gente também tem condições de oferecer vários recursos de RH para as empresas. Então, essa intranet ela vai muito além da LGPD, ela vai ajudar muito o negócio a ter uma melhor comunicação, uma melhor colaboração interna, e isso é muito bacana. A parte comercial também, a gente pode criar aqui, ó, todo o processo de venda. Depois, em outro momento, eu posso mostrar com mais detalhe aí para vocês. O Luiz, eu até já fiz uma reunião com o Luiz, mostrando um pouco mais no detalhe, né, Luiz? Mas essa ferramenta aqui, o Microsoft 365 tem muitas possibilidades, então o céu é o limite mesmo, depende muito da visão de cada um e daquilo que tem de demanda em cada empresa. Outro site que as pessoas gostam muito, e até eu vou mostrar o meu que está em produção, porque esse aqui ele não está com muitos recursos. Mas esse aqui é o que está em produção na Rastec. Ó. Opa, não, esse aqui é a minha intranet. Ó, minha intranet ali, minhas notícias das temporadas do Hacker Rangers ali. A gente já está na 6ª temporada do Hacker Rangers. Mas aqui, então, ó, esse é o meu onboard. Quando um novo colaborador entra na Rastec, eu tenho todo um onboard passo a passo usando recursos daqui do 365.
Então tem lá comece aqui, comece a sua jornada aqui. O cara vai ter lá vai ter todas as informações iniciais já, e no final ele vai ter um checklist de tudo que ele tem que fazer no primeiro dia, no primeiro mês que ele está conosco. Depois ele vai lá consumir o nosso Conexão Rastec, que é aquele documento introdutório, né? Programa de integração, aí cada empresa tem um nome diferente, mas é o documento introdutório que traz todas as informações da empresa de uma forma mais organizada. Depois dá para a gente criar lá um quem somos, contar a história da empresa. Isso é uma coisa que geralmente o pessoal gosta muito, né? Porque eu conto toda a história desde o início da Rastec, lá em 2007. O Ramires, que está aqui, me conhece há mais tempo do que isso. O Ramires, eu acho que eu conheço desde 2000, né, Ramires? Que foi lá na Caixa, ainda lá nos primórdios, 2002, eu acho. Então, essa empresa, eu estou com ela desde 2007. Então, a gente conta toda uma história, linha do tempo, e a gente traz o colaborador para entender todo esse histórico da empresa, entender o momento, o contexto todo da empresa. Dá para a gente colocar também uma página de cultura, como é que funciona a cultura organizacional na empresa, e explicar o que é cultura, e já começa a trazer um pouco, né, esse tema da cultura organizacional, que é bacana. E lá, quais são os pilares da cultura da empresa, depois a equipe. Então, aqui dá para fazer bastante coisa. E aí, depois, para a gente finalizar aqui, só porque eu sei que o meu tempo já estourou, Damião, falar um pouquinho de uma página interna de treinamentos. Outra coisa que a gente pode criar com o SharePoint é uma página interna de treinamentos, onde a gente vai apresentar para os colaboradores lá todos os treinamentos. A gente pode fazer tanto para segurança LGPD, mas também áreas de treinamento para essa página de treinamentos para outras áreas. E aí a gente tem várias formas de colocar esses treinamentos aqui. Posso colocar aqui como link, eu posso colocar ele direto na tela aqui, rodando na tela. Eu posso já ter um termo de registro de participação de treinamento usando o Microsoft Forms. Dá para ter lá documentos que são de apoio para aquele treinamento. Então a gente tem aqui uma série de possibilidades de usar a Microsoft 365 para melhorar muito essa questão de organização da empresa, de onboarding de novos colaboradores. Quando eu falo de onboarding, né, eu estou mostrando aqui esse onboarding do ponto de vista do funcionário, mas do ponto de vista da empresa, da área de RH, a gente também tem como organizar isso e ter, seja por planner, seja por lists, ter todo o passo a passo do que a empresa tem que fazer com aquele colaborador, desde o processo de recrutamento e seleção, coleta de documentos, elaboração de contratos, assinatura de documentos, esse processo de onboarding. Então tem também esse outro lado que é o do RH, que a gente também consegue controlar com recursos da Microsoft. Ô, Juarez. Diga, meu amigo, agora fechou. Sei que eu me É, empolgo. excepcional, excepcional. Vamos abrir aqui alguns minutos para perguntas, tá? O Juarez, né? Ele nos apresentou aqui simplesmente, né? Para gente que trabalha com desenvolvimento de sistema, né, Juarez? Uma fábrica de software, né? Baseada ali no Microsoft 365, né? Você pode controlar absolutamente qualquer coisa que você desejar, usando ali as funcionalidades nativas, né? Conforme ele já deixou bem claro ali, a partir da assinatura do 365 Basic, né? Então vamos iniciar aqui, Juarez, com as perguntas. Primeiro aqui, o Luiz Ramires. Eu nem é muita pergunta, é mais um depoimento aí para confirmar isso tudo que o Juarez falou, né? Primeiro que a gente se conhece desde 2001 mesmo, quando eu comecei a trabalhar com implantação ainda em Porto Alegre, né? Pois é. A gente começou a trabalhar juntos. Mas essas funcionalidades do 365, a gente na Caixa está usando muito, muito. Né? Dos 3 anos para cá, a gente tem investido bastante no, nas automações, no list, no SharePoint. Por exemplo, quando eu agora eu saí da área da LGPD, né? Quando eu estava lá, a gente fez todo o processo de registro de suspeita de incidentes dentro do Lists, né? Então, guardar a documentação, guardar os passos, as informações que foram obtidas até a confirmação ou não do incidente, e depois a documentação necessária para cumprir o processo da NPD lá, para comunicação de incidente, tudo a gente faz dentro do Lists. Agora, estou até dando uma consultoria para a equipe lá, para fazer os ajustes por causa da nova, da resolução 15, né? Tem uns ajustezinhos que vão ter que ser feitos. Mas tudo foi feito nos lists. E na nova célula que eu estou, dentro da mesma área, mas uma célula diferente, que a gente trata sobre continuidade de negócios, a gente faz toda a gestão de continuidade de negócios, tudo dentro do lists e do SharePoint. E Tudo, toda a usando, né, gestão. Ramires?
e usando todas as funcionalidades já presentes na ferramenta, né, a integração que o 365 oferece e, acima de tudo, a segurança, né? Tudo, o AD, né? Então só acessa quem tem realmente autorização, os planos de continuidade e os testes são todos controlados e o cronograma tudo feito tudo dentro do Lists, cara, é realmente E a uma mão possibilidade de na roda. documento com data de validade, né, Ramírez? Então, assim, realmente um controle que a maior parte das empresas sequer sabe que é possível, né? Agora, o insight que o Juarez me deu aí é automatizar o fluxo, né, do processo de tratamento de incidentes, por exemplo, dá para automatizar, né? Muito obrigado, cara, como sempre, muito bom tá te ouvindo aí, parabéns aí ao Damião, ao seu Max aí por te trazer aí nessa parada. Obrigado, hein? Valeu, Ramires. Pô. Realmente, eu vi o Ramires, que é um cara que trabalha na Caixa e que trabalha num alto nível na Caixa, né? E o depoimento dele que a própria Caixa utiliza muitos recursos, a gente entende que é um caminho certo, porque né, um grande player como Caixa já viu tudo isso. E como eu te falei, Ramires, foi até um diretor aí da Caixa, depois eu troco essa figurinha contigo de quem é, que tu deve conhecer aí também, que me abriu os olhos pro List. Ele falou, Juarez, o List é fantástico. Eu falando para ele do Planner, super empolgado que o Planner é muito bom. Aí ele, não, Juarez, o Planner é uma porcaria, vai pro Ulisses que é 10, é o Planner só que melhorado em 20, 30 vezes. Aí que eu 30 entendi, vezes. foi bem legal. Legal demais. O Ramires, estivemos juntos lá em Brasília, né? Presencialmente, né, Ramires? Almoçamos juntos lá, trocamos grandes ideias. É uma pessoa super do bem, né? A gente tem uma sinergia aí já de anos, a gente faz parte de alguns grupos juntos. Parabéns aí pelo trabalho que você tem desempenhado aí na Caixa Econômica Federal. Ô, Damião, Obri- pedi só um aspas para você aqui, que Larissa havia levantado a mãozinha dela também. Larissa, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todo mundo. Juarez, muito obrigada pela troca, incrível. A minha dúvida era mais com relação ao internacional, né? As trocas de documentos, as transferências, na verdade, né? Como que ficaria essa plataforma, assim? Acredito que no artigo 33 a gente fala de transferências internacionais, né? Perfeito. Larissa, é o seguinte, a Microsoft, quando tu entra no painel de administração, ele vai te informar onde é que está a localização dos teus dados. Hoje, a Microsoft já está quase tudo no Brasil. Até 3 anos atrás, muita coisa ainda estava nos Estados Unidos, ainda estava fora. Hoje, se eu não me engano, o Teams, que ainda essas gravações do Teams, elas acontecem pelos Estados Unidos, mas SharePoint está no Brasil, o OneDrive está no Brasil, o Exchange, que é o e-mail, está no Brasil. Então, lá na plataforma, lá em configurações da plataforma da administração, tem uma aba para tu identificar onde é que está a localização dos teus dados. No plano Basic, não é possível pedir alteração. Se for um plano superior, inclusive a Microsoft, se o teu é mais antigo e tá fora do Brasil, tu pode até pedir para vir para o Brasil. Mas nos planos Basic, se é um plano Basic mais antigo, é possível que apareça lá que está nos Estados Unidos ainda. Mas a Microsoft está migrando, justamente por conta da transferência internacional da LGPD. A Microsoft entendeu que ela tinha que trazer os dados do Brasil para dentro do Brasil mesmo, nos data centers deles do Brasil. E a Microsoft tem uma Legal. estrutura robusta no Brasil de data centers, né? Tem no Sul, tem no Sudeste, acho que são 3 data centers aí no Brasil, então ela já está atendendo cada vez melhor aqui no Brasil. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Diga, Flamínia, minha amiga. Dentro desse projeto, né, imensurável, a gente não consegue nem... Está borbulhando a cabeça aqui. Quantas pessoas você acha que seriam viáveis para poder estar trabalhando com isso? Porque você vende o LGPD, você tem você criou essa plataforma LGPD 365, né? Aí, ok, aí eu quero adquirir. Ok. Eu não tenho como sozinha dar conta de tudo isso aí, né? Você entendeu o que eu perguntei? Não, eu te entendi. Como que é isso? Como que isso é operacionalizado? Como que é Qual o operacionalizado? tamanho de uma equipe? Né? Que equipe que eu tenho que ter para poder estar operacionalizando toda essa entrega e todas essas ferramentas que são compostas pela LGPD 365?
Pô, Flamínio, o que eu posso te dizer assim, hoje eu sou o exército de um homem só para este produto. Eu criei tudo sozinho e eu entrego uma empresa, agora mesmo, eu entreguei para uma empresa que todos vocês conhecem, que é a Darius, eu entreguei em 2 semanas. Em 2 semanas eu implantei o projeto inteiro para eles sozinho. E isso que eu não dediquei 8 horas por dia para o projeto, bem longe disso até. Mas, logicamente, eu entendo que, como tu bem falou, muitas empresas não vão ter condições de botar isso no ar. O que eu tenho feito, né? Eu tenho hoje 3 produtos, que é a consultoria para implantar isso para uma empresa, só me contrata, a gente fecha escopo, eu entrego de cabo a rabo, e aí a gente define ali o prazo de acordo com o escopo. Eu tenho também uma mentoria, que eu consigo ajudar a pessoa a ela aprender, porque o legal aqui, Flamínio, é que também é uma oportunidade de ampliar faturamento para quem trabalha com LGPD, para quem trabalha com TI, vender isso como um valor agregado para o cliente. Porque eu sempre que eu entro num cliente de LGPD, eu acabo depois vendendo uma intranet, vendendo um onboard, e cada sitezinho do SharePoint desse dá para vender por 5 mil, facilmente. E é um trabalho, sem mentira nenhuma, é um trabalho que em 8, 10 horas dá para montar um escopo desses já tranquilamente. Então, às vezes é num sábado eu entrego uma intranet para um cliente e tiro 5 mil reais só fazendo a intranet. O grande desafio, às vezes, é o cliente ter lá toda a estrutura de documentos, de informações que ele quer publicar. Então, às vezes, isso que atrasa um pouco o projeto. Mas montar a estrutura do SharePoint, fazer tudo isso, é bem fácil. E eu tenho também o curso LGPD 365, que é um curso que eu já fiz 3 turmas, estou na 3ª turma agora, que fechou faz alguns dias as inscrições, e que eu estou ensinando isso. Cara, já estou com 48 horas de aula gravada, e ela vai chegar, acho que a 60 horas, 60 e poucas horas, o curso total, onde eu estou entregando todo esse passo a passo para a pessoa mesmo aprender a fazer por conta própria fazer. As pessoas da primeira turma já estão vendendo intranet, já estão fazendo projetos, já estão me buscando até para eu apoiar eles, ajudar em alguns projetos, porque a galera conseguiu já botar no mercado alguns produtos desse. Então, realmente é as 3 formas que eu estou entregando: é consultoria, mentoria e curso. Tem até um site lá para quem quiser entrar, lgpd365.com.br, onde eu tô com esses 3 produtos lá disponíveis. Mas então é isso. E aí agora, essa galera da primeira turma, daqui a pouquinho vai começar eles a venderem essa mesma consultoria. Eles ainda não se sentem seguros, até porque o curso não acabou, né? Eu ainda estou no módulo 4 ali, ainda tenho algumas aulas do módulo 4. Mas a galera da primeira turma já está se preparando para começar a vender mentoria, e eu vender consultoria disso. Eu acho fantástico, né? Porque eu estou conseguindo criar um método e que pessoas estão conseguindo replicar isso para o mercado. Estou bem feliz com isso até, inclusive, porque é legal, né? Quando a gente consegue ter uma ideia que tem um valor agregado e consegue entregar um valor para as pessoas. Mas é isso, são os caminhos aí. Dá para fazer por conta própria tranquilamente. Tem uma curva de aprendizado aí que é bem significativa, mas para quem já tem um conhecimento de Microsoft, faz com uma mão nas costas. Evolui, né? Acaba evoluindo, né? A partir do momento que você busca o conhecimento. Exato. Pode levantar a mão aí, pessoal. Mais alguém Fiquem quer à falar? vontade. Fique à vontade. Esse é o momento para bater Isso aí, papo, tirar vamos perguntar, dúvidas. vamos aproveitar aí a presença do Juarez aí com o método, né, do Microsoft que todos já conhecemos, né, Juarez? Não na É. amplitude que você acabou de nos mostrar, mas já conhecemos. Mas com esses conhecimentos, já que ninguém fez a pergunta ainda, se alguém levantar a mão eu paro, mas dá para a gente criar no comercial um cadastro de clientes, um cadastro de uma tabela de serviços, dá para a gente criar um CRM, onde esse CRM vai consultar a tabela de clientes, vai consultar a tabela de serviços, a gente vai conseguir montar uma proposta, a gente consegue lá na área do administrativo, por exemplo, fazer o inventário de ativos de uma empresa, a gente consegue fazer o helpdesk, como eu já tinha colocado ali também para TI, na área de marketing também, controle de postagem de conteúdos, no RH, cadastro de colaboradores, todo o processo de disponibilização de vagas. Tem uma série de outros recursos para as outras áreas que a gente também consegue usar no 365. Inclusive, eu estou Adicionar um montando... bot de atendimento, né, pelo Teams ali, criar uma base de conhecimento, tudo integrado. O Teams é uma ferramenta à parte, né? Agora com o Teams Premium ainda ali, que tem a inteligência artificial agregada, ele está fazendo até a ata já da reunião, não é só a transcrição da reunião, mas ele faz uma verdadeira ata, ele entende o que foi tratado na reunião, ele cria um documento de ata, te ajuda.
Então, tem muita solução aí na Microsoft, bem legal. O Power Apps mesmo, que é uma ferramenta que ele pega tudo isso que eu mostrei para vocês, que está com essa cara do SharePoint, ele pode criar como se fosse a cara de um sistema. É um front-end ali, uma cara mais bonitinha para fazer esse input de dados, consulta de dados, ao invés de ser naquela cara mais dura, que é de lista, que é de Kanban. Então, dá para fazer isso também. É uma coisa que eu pretendo evoluir, mas é um conhecimento que eu ainda não tenho muito. Então, eu estou vendo se eu trago alguém para o meu time para trabalhar exclusivamente com essa parte de Power Apps. Mas é um universo à parte, assim, Microsoft, quando entra, a pessoa se encanta mesmo. Tem muita gente que fala mal da Microsoft, porque eu prefiro o Google. E realmente, tem uma questão de gosto pessoal, né? Mas, em termos de entrega, a Microsoft entrega muito mais valor para uma empresa, sem sombra de dúvidas. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, o momento é esse. Uma coisa que chamou a atenção, até para a gente encerrar, né, adotar aqui a prática da gestão de tempo, né, já são 1 minuto para meio-dia, para nós encerrarmos, é que inicialmente a sua formação não é da área de tecnologia, e sim na área administrativa, né, ô Juarez? Quer dizer, você não é nem advogado e nem inicialmente da área de tecnologia, né? Você acabou entrando para a tecnologia depois. Então, muita gente acha que para ser DPO, para ser profissional de privacidade, tem que ser o advogado da área de tecnologia. Como é que você se lida com isso aí? Alguém já te questionou isso alguma vez? Muita gente, inclusive eu falo que isso é um grande diferencial meu, sabe, Damião? Legal. Porque o que acontece? O cara que entende de administração de processos, o cara que tem essa mentalidade de processo, ele tem uma visão diferenciada da coisa toda, né? Porque a gente sabe que muito da LGPD é processos. E essa visão que eu tive para a Microsoft é uma visão de processo usando as ferramentas do 365. Então, eu tenho lá toda aquela visão de fluxo de processo, de fluxogramas, e eu consigo aplicar isso usando essas ferramentas. E na LGPD, aí bom, contando minha história rapidamente de profissional, né? Eu conheci o Ramires quando eu trabalhava na Caixa ainda. Eu fui muitos anos consultor da seguradora da Caixa, dava treinamentos nas agências da Caixa e tal. Depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, me chamaram para o concurso do Banco do Brasil, ainda fui bancário mais um tempo. Acho que fiquei uns 10 anos na vida bancária. Eu consegui fugir enquanto era tempo, né, Ramires? Porque realmente a vida do bancário é uma vida complicada, assim. Eu sou filho de pais e mães bancários, eu consegui abrir a Rastec lá em 2008, e aí desde então eu comecei a estudar tecnologia. Fiz essa pós em gestão de TI, depois o segurança cibernética, certificação disso, daquilo, porque aí fui me complementando. Aí depois que eu comecei a vir para a privacidade, eu fiz a pós em direito digital, as certificações, para também agregar mais esse lado do direito ali, principalmente na pós de direito digital. Então, essa visão que eu consigo ter, porque eu tenho um pouco das 3 áreas, né? Processo, tecnologia e direito, isso me ajuda bastante também a ter essa visão mais global de todo um projeto de adequação, de tudo que é necessário, enfim, isso, acho que essa complementaridade de cada área aí ajuda bastante. Perfeito. Pessoal, vamos tirar nossa foto oficial para a gente publicizar nas redes sociais. Gostaria de, nesse momento, já agradecer aí o nosso amigo Juarez pela disponibilidade, né, em trazer conteúdo e o tempo, obviamente, para a gente ter esse. Te confesso, Juarez, que como eu falei para você, cara, a gente precisa marcar uma live para a gente descer a ripa aí e publicizar o trabalho que você tem feito de uma forma muito ímpar, né? E parabéns mais uma vez aí pela visão, não só de empreendedorismo, mas pela simplicidade e a paixão. A gente vê a paixão no que você faz e como você fala do 365 aí com muito entusiasmo. Parabéns, cara. Valeu, Parabéns, Daniel, de valeu. Vamos verdade. marcar mesmo. Sou bem parceiro e obrigado aí pela parceria. Vamos lá, pessoal. Vamos tirar a nossa foto aí, semanal, abrindo as câmeras. Lá. Deixa eu carregar aqui todo mundo, porque eu coloquei aqui em galeria grande. 1, 2, 3. Paris. Paris. Aí, agora sim, Paris. Show de bola. Pessoal, O muito problema do obrigado. Ramires é esse estádio aí atrás, esse Colorado aí. Boa, Ramires. Consegui evitar até agora, mas agora tive que mostrar. Desculpa aí, Juarez.
Boa, Ramirez, um abraço. Pessoal, muito obrigado pela presença e participação de vocês. Até a próxima semana com a quarta técnica, sempre às 11 da manhã. Tchau, tchau.